E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Então, eu vou estar lançando agora nesses próximos dias alguns vídeos com resoluções de algumas questões da prova do Enem de 2019 agora. Eu fiz elas resolvidas no papel e eu vou estar explicando uma a uma não, né? Não vou fazer todas as questões, porque eu não tenho tanto entendimento de física e de biologia. Então eu vou estar resolvendo algumas questões de química e algumas de física que eu olhei e me senti confortável em resolver. Então eu vou estar lançando para vocês alguns vídeos, eu vou criar uma playlist de resoluções e questões, mas vai estar em torno assim de cada vídeo vai ter resolução de umas 4 ou 5 questões. Então nesse vídeo aqui, nesse primeiro, eu vou estar resolvendo as questões 91, 94, 95 e 98. E logo após eu já vou estar lançando outros vídeos com as outras resoluções. Eu acho que na descrição desse vídeo eu vou estar colocando quais são as outras que eu vou resolver, para vocês terem noção do que vai vir nos próximos vídeos. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrevam, tá bem? Beijo, aproveitem a resolução. Até mais. Então eu vou começar resolvendo pela questão 91. Só para ficar claro, gente, para quem não tiver a prova, eu vou deixar um link da prova que eu usei, entendeu? A prova que eu vou resolver é a prova azul, porém vocês sabem que as questões são as mesmas, só muda o número da questão. Então eu vou deixar um link para quem quiser baixar a prova em PDF para acompanhar o vídeo, entendeu? Então eu vou começar resolvendo pela questão 91, né? Então, dessa vez eu resolvi fazer a resolução e comentar com vocês. Porque no outro vídeo que eu fiz de resolução do vestibular, eu acabei escrevendo junto com a questão. E o que aconteceu? O vídeo ficou muito longo. Então, dessa vez eu resolvi resolver e daí explicar para vocês o como que eu resolvi. Tá bem? Então, essa primeira questão aqui, ela está falando de um processo para desentupir tubulações, né? E o que ele usa é hidróxido de sódio, que é uma espécie quimicamente pulverizada, né? Daí, quando ele é adicionado em água, essa mistura, ocorre uma reação que libera hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo do desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e outras espécies em meio aquoso expressos no quadro. Daí a gente tem um quadro ali que vai expressar certinho os potenciais padrões de redução, né? Daí vai estar perguntando qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência. Então, gente, nesse exercício nós sabemos que está tendo a redução do H2, né? A água passa para o gás H2, né? E daí ele tem esse potencial de redução. Para aumentar a eficiência é preciso de uma espécie que oxide. E para que a espécie oxide, ela tem que ter um menor potencial de redução. E o que apresenta ali um menor potencial de redução é o alumínio, né? Então, se vocês olharem lá na tabelinha, vocês vão ver que vai ter essa seguinte reação ali. Tá vendo aqui, ó, eu tenho menos 2,33. Então, quanto mais negativo o número é e maior ele é mais negativo, menor ele é na verdade, né? Então, aqui eu tenho um número que tem menor potencial padrão ali da tabela. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa lê 2,3 e acha que ele é maior do que 0,58, por exemplo. Só que aqui é negativo, então quanto maior o número negativo, menor ele é na verdade. Então aqui o que acontece? Eu inverto isso daqui, né? E
ao inverter, ele acaba ficando positivo. E a substância que vai estar presente junto com a água vai ser o alumínio. Então a resposta que a gente vai ter é a letra A. Então vocês entenderam, gente? A água ela vai sofrer redução e vai formar gás oxigênio. Então se eu tenho uma substância que sofre redução, para melhorar o desempenho dela é melhor ter uma substância que sofre oxidação. E quanto menor o potencial de redução dela, melhor oxidante ela vai ser. Então o que a gente vai escolher vai ser o alumínio. Deu para entender? Espero que sim. A próxima questão, ela não é só de... Na verdade, ela é mais de física mesmo. Mas eu bati o olho nela e vi que era fácil a resolução e resolvi resolver para vocês. Ela é a questão 94. Só deixa eu achar ela aqui. Então, ó, tá falando de uma canção, né, da Jingle, foi criada, fez sucesso, expandiu fronteiras, e tá falando nela uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificado frio, né, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Daí, para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e ao cobertor respectivamente as funções. Então eu coloquei aqui, gente, o cobertor ele é usado como isolador térmico ou isolante térmico, né? Eu coloquei entre parênteses porque ele não faz um isolamento assim perfeito, né? Existem algumas vazões de calor ali. Então eu coloquei entre colchetes aqui. Daí, entre aspas, desculpa, gente. Então o cobertor é um isolante térmico. E a porta, o que ela faz? A porta reduz a passagem de calor de dentro para fora da casa, né? Então essas duas coisas, elas reduzem as perdas de calor da casa e do corpo. O que a gente tem que pensar com isso? Tem muitas pessoas que acham que é o cobertor que esquenta a gente, mas na verdade não é isso que acontece. O que acontece é que o nosso corpo emite um tanto de calor, ele se mantém numa temperatura que é aproximadamente de 36 graus Celsius. Se a gente usar algo que não deixe esse calor sair, que isole esse calor para a gente, o nosso corpo vai se esquentar um pouco mais. Por isso que quando a gente usa uma blusa, a vazão de calor é menor, então a gente fica mais quente, entendeu? Então não é o cobertor que esquenta a gente, ele impede que a gente perca calor, entendeu? Então a alternativa certa é a C, que está falando que é para minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, entendeu? Daí, gente, o próximo exercício é o 95. Esse exercício 95, ele está falando que a glicólise, né, é um processo onde você quebra a glicose para gerar energia. Daí está explicando várias coisas de bioquímica, né? Daí está pedindo o seguinte: o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, esse é o processo aeróbico, né? Gera essa quantidade, libera essa quantidade de energia. Daí nós temos essa equação aqui embaixo, porque nós vamos fazer a quebra disso para formar isso. E o exercício está falando que é um processo, quer saber do processo anaeróbico. Então, anaeróbico é sem a presença de oxigênio. Então, a gente vai ter que dar um jeito de tirar esses oxigênios daqui. Então, o que eu fiz, gente? Essa reação, a gente vai usar a lei de Hess aqui. Não sei se vocês notaram. Essa reação, a gente vai ter que inverter ela, porque isso aqui vai ter que estar nos produtos. E eu tenho que fazer com que esse oxigênio desapareça daqui. Então, esse daqui tem que estar do outro lado para eu poder cortar. Então, o que eu fiz? Eu inverti essa reação e multipliquei ela por 2, porque aqui eu tenho 6 oxigênios e aqui eu tenho 3. Então, eu preciso de 6 do outro lado para eu conseguir cortar. Então, aqui, ó, nessa equação aqui, eu já inverti e eu já multipliquei por 2. Então, ficou 6, 6, 2 e 6. Com isso, o que eu posso fazer? Então, eu posso cortar esse 6
com esse 6O2, eu posso cortar essa água com essa 6 água e eu posso cortar esse 6CO2 com esse 6O2. O que vai ficar, gente? Eu só vou... Essa aqui a gente ignora, né? Porque a gente só usa essa aqui que eu inverti e multipliquei. Só vai me sobrar isso, né? Formando isso daqui. E esse ΔH, como eu inverti ele, eu tenho que inverter o sinal. E eu multipliquei por 2, né? Para ficar com 6 aqui igual, né? 6 aqui. Então, aqui eu multiplico por 2 também. O meu ΔH final, eu vou ter que fazer 2.688, que é esse valor, menos 2.800, que é esse valor aqui. Então, ele dá um valor de menos 112 kJ. Esse negativo aqui me indica que eu tenho liberação de calor, né? Então, a alternativa que está certa é a letra A, que fala libera 112 kJ por mol de glicose. Então, gente, quando eu faço o processo aeróbico, eu tenho 2.800 de liberação. E quando eu faço o processo anaeróbico, eu tenho 112 kJ de liberação de energia. Então, é um processo que libera bem menos energia, mas ele ocorre sem a presença de oxigênio. Então, isso é um processo que ainda tem uma liberação de energia boa pela situação que ele ocorre, né? Se alguém não entendeu isso, dá uma olhada em lei de Hess, quando você usa outras equações para chegar no ΔH de uma equação que você não tem o resultado, tá? Daí, aqui, o exercício 98, ele também é de física, mas eu resolvi fazer ele, né? Deixa eu achar aqui, 98. Então tá falando, ó, os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Daí nós vamos ter lá um desenho que vai estar falando do vermelho, do verde e do azul. E daí vai ter as misturas dessas cores, entendeu? Os intermediários, vamos dizer. Então, a protanopia, que é a doença que eles estão falando ali, que é o daltonismo, é quem tem dificuldade em ver cores relacionadas com o vermelho. Então, ali as cores que estão relacionadas com o vermelho são o vermelho, o amarelo, o branco. E agora eu não consigo enxergar a cor do outro aqui, mas eu acho que é magenta. Então, as únicas cores que não estão relacionadas com o vermelho são o verde, azul e o ciano. E a única cor que apresentava nas alternativas dessas daqui foi o azul, até porque eles não iriam colocar duas dessas daqui, senão não teria resposta, né? Então, a alternativa certa é a E, que é azul, porque o azul não está relacionado com nenhuma das cores que tem o vermelho, entendeu? Então, se tiver algo relacionado com o vermelho, quem tem essa doença aqui vai ter dificuldade para identificar. Então, quando ele compara uma pessoa que tem daltonismo e uma pessoa que não tem, as duas vão conseguir enxergar essas cores iguais. As outras, eles não vão enxergar iguais. Entendeu?